Dentro de cada ser humano há uma energia acumulada de sofrimento emocional não resolvido. Essa energia que vai se formando desde a infância e às vezes até mesmo antes disso. É o que eu chamo de corpo de dor. Ele não é apenas uma lembrança do passado, mas uma entidade energética viva que se ativa e toma conta de você sem aviso. Você pensa que está reagindo ao presente, mas está, na verdade, revivendo antigas dores. Esse corpo de dor é como um parasita emocional. Ele se alimenta da dor, do drama, do conflito. Quando ativado, ele busca perpetuar o sofrimento, provocando reações negativas em você e nos outros à sua volta. Discussões que surgem do nada, impulsos destrutivos, sentimentos intensos de tristeza ou de raiva. Tudo isso pode ser uma expressão do corpo de dor assumindo o controle. Muitas vezes nos identificamos com esse estado e dizemos: "Ah, essa é a minha dor, esse é o meu passado." Mas essa identificação é justamente o que mantém o corpo de dor vivo. Ele sobrevive porque acreditamos que ele é parte de quem nós somos. No entanto, há algo mais profundo dentro de você que não é dor, não é passado, é a presença. E essa presença é a chave para a dissolução do corpo de dor. O primeiro passo para se libertar do corpo de dor é você o reconhecer. Quando ele se ativa, em vez de você reagir automaticamente, pare, observe, perceba as sensações no corpo, os pensamentos que surgem, a intensidade das emoções. E, acima de tudo, perceba que isso não é você. Isso é o que está passando por você. Esse simples ato de consciência inicia uma transformação na sua vida. A luz da presença começa a enfraquecer o corpo de dor. Ele não desaparece de imediato, mas ele perde a sua força cada vez que é observado sem identificação. E aos poucos você recupera o espaço interno que sempre esteve aí, intocado pela dor. Um dos aspectos mais difíceis de lidar com o corpo de dor é perceber como ele se entrelaça com a sua identidade. Muitas pessoas não apenas carregam a dor, elas se tornam a dor. A história do sofrimento vira a narrativa central da sua vida. E, paradoxalmente, há uma espécie de conforto nisso, porque isso se torna algo familiar. A dor se torna um lugar conhecido onde o ego se sente em casa. O corpo de dor não quer ser curado. Ele quer ser alimentado. Por isso ele atrai situações que recriam o sofrimento, escolhas inconscientes, padrões repetitivos, relacionamentos conflitantes. Tudo isso pode ser uma expressão do corpo de dor, buscando mais do mesmo. Ele sussurra aos seus ouvidos: "Veja como ainda dói. Veja como fui ferido. Veja o que fizeram comigo." E você acredita. Mas há um ponto de ruptura possível para você. Um momento
em que você começa a perceber que não precisa mais se definir pelo que você sofreu, que há algo em você que é mais vasto do que qualquer dor. Esse algo é a consciência desperta, o ser. Ele observa, mas não se mistura. Ele acolhe, mas não se perde. E quando você começa a viver a partir dele, o velho eu, baseado em sofrimento, começa a se desfazer. A transformação não exige esforço, mas disposição para ver. Ver o jogo do ego, ver os seus padrões, ver o apego à dor e ver principalmente que você não é isso. A dor pode ter moldado parte da sua história, mas não é o seu ser. O seu ser é livre, é silencioso, é intocado. Ele não precisa de justificativas nem de explicações. Ele apenas é. E quanto mais você repousa nesse espaço do ser, mais o corpo de dor perde espaço. Ele pode gritar, ele pode tentar voltar, mas agora há luz demais. E a luz, ela não luta com a escuridão. Ela apenas brilha. Quando você interage por meio da mídia e das diversas plataformas da internet, você pode lançar algo mais benéfico do que apenas contribuir para a insanidade. Você pode começar a afetar uma esfera maior de influência. Todos têm uma esfera de influência através dessas plataformas. E o que você divulga nela faz a diferença. Há uma grande oportunidade, em muitos casos, pode parecer insana, mas também há uma grande oportunidade de ajudar a elevar a consciência humana. Essa é a sua grande oportunidade. Não importa como você a aproveite. Então podemos chegar a uma esfera mais ampla, as instituições políticas, sociais e assim por diante. Como você pode mudar essa dinâmica? Como você pode reduzir o sofrimento de tantas pessoas no planeta? Bem, você poderia continuar a não contribuir mais para o sofrimento dos outros. Isso já seria uma grande coisa. Então, até certo ponto, você precisa permitir que os humanos evoluam. A humanidade está evoluindo. A consciência da humanidade está evoluindo e é de vital importância trazer cura, compaixão e tudo o que for necessário para todas as suas interações, seja em casa, ou online, ou onde quer que você vá. E se você quiser participar do discurso político, talvez até concorrer a um cargo público em algum lugar, quem sabe, você precisa estar realmente consciente de suas escolhas. Caso você decida seguir por esse caminho. E você pode sentir, talvez, que seja chamado para isso. No entanto, é importante perceber que você já está praticando, no seu próprio passado e na sua vida, a não ser reativo e não estar à mercê do estado de consciência das outras pessoas. Quando você consegue fazer isso, você pode levar esse aprendizado para outras esferas, incluindo as estruturas políticas, se for isso que você escolher. Mas você também precisa perceber que a humanidade, como já mencionei antes, é um trabalho em andamento. Os humanos estão evoluindo lentamente em direção a uma maior consciência. O universo inteiro está envolvido em um processo de despertar. E você faz parte desse processo de
despertar o universo. Você pode ver no planeta como, de uma forma de vida muito simples, a vida foi se tornando mais complexa ao longo do tempo. Muitas formas de vida foram destruídas em extinções e novas formas surgiram, originadas de um campo subjacente da vasta inteligência. Esta inteligência se manifesta de forma gradativa em formas de vidas mais complexas, que possuem maior parcela de consciência. Mas no fim das contas, é sempre essa consciência que se move. Portanto, tenha compaixão pelos humanos. Muito do sofrimento que os humanos experimentam é criado por outros humanos. Basta ler o livro da história e você verá o quão terrível foi o sofrimento infligido pelos próprios humanos ao longo da história. Somente agora, no século atual, começamos a nos tornar mais conscientes do sofrimento racial e do imenso sofrimento que os humanos infligiram a outros humanos. Isso é maravilhoso, porque antes ninguém podia falar sobre isso. E ao longo da história, a escravidão, por exemplo, era simplesmente aceita como um fato. Ninguém parecia questionar isso porque a consciência ainda não havia se desenvolvido o suficiente. Mas agora, a consciência está se desenvolvendo e se tornando mais aberta. E isso é algo maravilhoso. Claro que, às vezes, pode haver risco de que até mesmo essas realizações sejam sequestradas pelo ego. Quando você sabe que algo foi sequestrado pelo ego, é quando você começa a demonizar os outros. Porque o ego adora demonizar. Então, tenha muito cuidado com isso, para não ser arrastado para a atração gravitacional do ego, que pode, com certeza, te levar de volta para a inconsciência. Vivemos em um momento desafiador, mas também é um momento de grande oportunidade. Ninguém pode prever se nesse momento vamos experimentar uma regressão no estado de consciência. Mas cada regressão na evolução da consciência é, na verdade, parte da evolução dessa consciência. Talvez possamos seguir diretamente para uma sociedade mais consciente, um mundo mais consciente, mas para isso precisamos primeiro vencer. Não precisamos passar por esse processo evolutivo, pois nem todo ser humano está no mesmo estágio evolutivo. Por isso você precisa ser compassivo com as pessoas que ainda não estão evoluindo. Podem ser os seus pais, por exemplo. Se você se tornar compassivo ao visitá-los e perceber que eles estão presos nos mesmos padrões de sempre, você pode entender que eles continuam em seus próprios ciclos. Eles podem te criticar da mesma forma que sempre fizeram. E ao perceber isso, você sente compaixão e permite que os humanos sigam seus padrões. Isso é parte do processo de aceitação e evolução. Mesmo em alguns casos, você ainda precisa permitir que os humanos insistem em passar pelo sofrimento criado por eles mesmos e permitir que sigam o seu caminho. Você faz o máximo que pode para ajudar a trazer mais consciência ao mundo, para trazer o amor, e não qualquer amor, mas o amor profundo que reconhece todos os outros humanos como inseparáveis de quem você é. O verdadeiro amor é reconhecer o outro como, no final das contas, não separado de você. Isso é amor verdadeiro. E o que é o amor?
nada mais que criar o bem. O amor redimirá o mundo e criará um mundo melhor. Precisamos que os humanos acessem a dimensão de onde o amor pode fluir. O que o Dalai Lama chama de bondade é a mesma coisa sobre a qual ele está falando, que no fundo é o amor. Ele diz: a minha religião é a bondade. Isso realmente aponta para a essência do que é a transformação, pois essa bondade se manifesta como compaixão, amor, empatia e também como sabedoria. A sabedoria é muito importante, pois não é apenas inteligência. A sabedoria é algo mais profundo, que vê a totalidade das coisas sem atacar um problema e criar mais outros 3. Soluções baseadas em análise intelectual e inteligência convencional podem criar mais problemas, talvez ainda maiores. Já a sabedoria vê a totalidade e age com base nela. Finalmente aparecer. Criamos as tempestades dentro do próprio olhar, transformando pensamentos em ondas sobre o mar. Mas hoje eu escolho a calma, mesmo sem tudo entender, porque a paz começa dentro. Quando eu paro de correr, vou deixar o agora entrar, sem medo do que passou. Talvez a vida sempre soube o caminho que eu não enxergou. Conheça a banda Zé Romero. Músicas para quem procura mais paz e menos ruído. O canal está na descrição. Nas horas mais difíceis, a mente aprende a silenciar. A vida moderna nos treina para preencher todos os espaços. Queremos sempre estar ocupados, sempre entretidos, sempre fazendo alguma coisa. Há uma ansiedade sutil, às vezes nem tão sutil assim, que nos empurra para longe do agora. Mas em cada pequena pausa, em cada silêncio entre as atividades, existe um convite para voltar para casa. Você pode começar a notar esses momentos, o espaço entre uma respiração e outra, o breve silêncio depois de alguém terminar de falar, o instante em que você fecha os olhos antes de dormir. Esses intervalos são como frestas por onde a luz da presença entra. Não subestime esses momentos. Eles contêm o poder da transformação. Porque nesses espaços, você não está buscando nada. Você está simplesmente sendo. Com o tempo, você pode começar a valorizar esses espaços mais do que qualquer outra distração. Você não foge mais do silêncio. Você o abraça. Porque descobre que é ali que mora a verdadeira paz. Não é uma paz que depende de circunstâncias externas, mas uma paz que brota da sua própria essência, do simples fato de existir agora. Essa é a paz que o mundo não pode te dar e que também não pode tirar. Talvez o mais profundo impacto da presença não seja o que ela faz dentro de você, mas o que ela transmite ao mundo ao seu redor. Quando uma única pessoa se torna verdadeiramente presente, todo o campo à sua volta se transforma.
As palavras carregam menos peso e mais verdade. O silêncio se torna confortável e, às vezes, até necessário. A pressa se dissolve. A conexão com o outro se aprofunda. Você não precisa convencer ninguém de nada. Você não precisa ensinar nem corrigir. A sua presença já comunica aquilo que é essencial. Ela convida sem forçar. Ela ilumina sem brilhar demais. E ao fazer isso, ela desperta. O mundo não muda porque você tenta mudá-lo. Ele muda porque você se torna um espaço onde a mudança pode acontecer. Essa é a verdadeira influência espiritual. Não é sobre carisma ou persuasão, é sobre vibração. É sobre ser um com aquilo que é. Quando você vive a partir da presença, você descobre que não há separação entre você e a vida. Você não está aqui experimentando isso. Você é isso. A flor, o céu, a criança que sorri, a respiração que entra, tudo é você. E nesse reconhecimento, tudo se torna sagrado. Não porque você acreditou em algo, mas porque você viu. E essa visão é o fim da busca. É o início de um novo modo de viver, um modo simples e profundamente transformador. Em um mundo dominado pelo ruído mental e pela urgência constante, nós somos levados a ignorar aquilo que é mais essencial, o momento presente. A maioria das pessoas vive em desacordo com o agora, rejeitam o que é, reclamam do que está diante delas, resistem internamente ao fluxo da vida. Esse antagonismo sutil e, às vezes, até profundo, gera infelicidade, tensão, um sofrimento desnecessário. E, no entanto, o agora é tudo o que há. Não se trata de um conceito filosófico ou de um pensamento positivo. Isso é um fato. Nada acontece fora do momento presente. A própria palavra acontecer implica o agora. Tudo se desenrola nesse instante e somente nele. Ainda assim, quase todos vivem como se o futuro tivesse mais importância. Como se algo melhor estivesse sempre à frente, prestes a acontecer. Isso é um condicionamento, uma mentalidade cultural enraizada que nos mantém prisioneiros de uma ilusão. A ilusão de que a plenitude está em algum outro lugar, num tempo que ainda não chegou. Mas e se voltássemos agora mesmo? E se pudéssemos descansar no que já é, mesmo que fosse por um breve instante? Isso não exige esforço, exige apenas presença. Muitos acreditam que estão plenamente acordados, mas vivem numa espécie de sonho, um transe hipnótico alimentado por pensamentos incessantes, julgamentos, projeções e lembranças do passado. Há uma voz em nossas cabeças, sempre ativa, sempre interpretando, que se tornou tão constante que já não é percebida como algo separado. As pessoas acreditam que são essa voz, e por isso a sua identidade se torna uma coleção de pensamentos, opiniões, medos, desejos. Esse é o estado inconsciente coletivo. Estar identificado com o pensamento. E é esse estado que perpetua o sofrimento no mundo.
Desde discussões cotidianas até guerras entre nações, tudo nasce da mesma raiz, a identificação com a mente. Quando alguém discorda de você, por exemplo, você sente que a sua própria identidade está sendo atacada por causa de uma opinião diferente. Não é apenas uma ideia sendo questionada, é o eu sendo ameaçado. Daí surgem as defesas, as emoções intensas, a hostilidade, a raiva. Mas há algo além disso. Existe uma dimensão da consciência que não está presa à mente. Uma presença silenciosa que observa. Quando você acessa essa presença, você começa a despertar. Não para uma nova teoria, mas para uma realidade mais profunda. E esse despertar é o verdadeiro início de uma vida consciente. Uma coisa muito interessante sobre o pensamento é você compreender que, enquanto o pensamento vive no tempo, sempre projetando alguma coisa para o futuro, criando coisas que você gostaria, ou então relembrando o passado, histórias que você viveu em algum momento, há muito tempo. O corpo está sempre no agora. Por isso, o corpo pode se tornar uma âncora poderosa para você quebrar o hábito de pensar. Quando você sente o seu corpo por dentro, quando você percebe as sensações sutis do seu corpo, sem julgá-las, você retorna ao presente. E nesse retorno, a sua mente pede força. Sinta os seus pés. Pode ser agora. Sinta os seus pés. Sinta o contato do seu corpo com a cadeira. Sinta o ar entrando pelas narinas. Perceba tudo isso sem precisar dar nome, sem precisar descrever o que você está sentindo. Apenas sinta. Isso é a presença encarnada. É a consciência vivida no corpo. E isso silencia a mente, não porque a mente vai ser forçada a parar, mas porque você está em um outro lugar. Um lugar onde o pensamento não é mais necessário. Quando você se ancora no corpo, você está mais disponível para a vida. Você escuta melhor, você vê com mais clareza, você age com mais sabedoria. Não por causa de uma ideia, mas porque você está inteiro. E estar inteiro é estar presente, sem ficar se perdendo em 1000 pensamentos, sem se fragmentar em 1000 direções. O corpo não mente. Ele sempre te traz de volta a verdade do momento. Ele sente antes que a mente compreenda. Ele pressente antes que você nomeie. E ao você dar espaço para essas sensações, você dissolve a tirania do pensamento. Quanto mais você retorna ao corpo, mais fácil é romper com o hábito de pensar demais. Porque você está novamente habitando o agora. E o agora não precisa de pensamentos para ser real.
sei que muito se fala sobre o sofrimento, mas você já percebeu que grande parte do sofrimento humano nasce de um hábito silencioso e persistente? O hábito de pensar compulsivamente. A mente que é deixada sem vigilância, ela se torna como uma máquina que nunca para, girando sempre entre o passado e o futuro, criando cenários, criando preocupações, criando julgamentos. E o mais perigoso nisso é que a maioria das pessoas sequer percebe que está presa nesse ciclo. Elas acreditam que pensar o tempo todo é algo normal, é algo necessário, é como se fosse uma coisa inevitável. O primeiro passo rumo à libertação é o reconhecimento. Você começa a observar, sem se julgar, o funcionamento da sua própria mente. Começa a notar como os pensamentos surgem sem serem chamados, como eles vão se entrelaçando, como eles puxam as suas emoções com eles. Você percebe que não está realmente presente. Você percebe que você está constantemente sendo carregado para longe do agora pelos seus pensamentos, que não pedem permissão para entrar. Essa observação é o início da transformação. Porque o que é visto com clareza pode ser dissolvido. A mente pensante, ela não gosta de ser observada. Quando a luz da consciência recai sobre ela, ela começa a perder a sua força. Você começa a ter pequenos intervalos de silêncio interior, pequenos momentos em que a mente não está no controle. E esses momentos são como frestas por onde a paz pode entrar. Reconhecer o pensar compulsivo não é se condenar por pensar demais. É apenas você dizer a si próprio: eu vejo isso. E nesse ver, algo já muda. Um espaço se abre. Um respiro é possível nesse instante. E é nesse espaço que a liberdade começa a nascer. O hábito de pensar compulsivamente não se desfaz com luta, mas com presença. E a presença começa quando você vê, com honestidade, com gentileza, o que está acontecendo dentro de você. Dizer sim ao momento presente é um dos atos mais poderosos que você pode praticar. Não se trata de concordar com tudo ou de aceitar injustiças, mas de parar de resistir ao que já é. Quando você diz sim, algo se dissolve. A tensão, o atrito, o conflito interno, eles começam a enfraquecer e uma clareza silenciosa emerge. Esse sim é interior, é um gesto de rendição, mas essa rendição não significa fraqueza. É uma inteligência que reconhece o que está aqui, agora, já é. A resistência não vai mudar o que é. Ela apenas o torna mais pesado. Mas o sim abre espaço. E nesse espaço, algo novo pode surgir. Uma nova resposta, uma ação verdadeira, uma paz inesperada. É comum pensar que o sim é passividade, mas isso é um grande mal entendido.
O sim não anula a ação, ele a purifica. Quando você age a partir da aceitação, há menos ego, menos reação e mais sabedoria. A ação se torna eficaz, porque ela não nasce da luta, mas nasce da presença. Você pode dizer sim mesmo diante da dor, diante da dúvida, da incerteza. Isso não significa gostar da situação, mas aceitá-la como um ponto de partida. Esse simples sim, dito em silêncio, pode mudar a vibração do seu corpo, pode aquietar sua mente, pode reconectar você com o agora. E muitas vezes é isso que basta. A vida responde de forma diferente a um coração que não resiste. Quando você pratica esse sim interior, você começa a perceber que há inteligência no que acontece, mesmo quando não entendemos. O sim transforma um instante, não porque ele vai mudar os fatos da sua vida, mas porque ele muda a forma como você se relaciona com eles. Grande parte da inquietação humana vem da ideia de que algo está sempre errado, seja com você, com os outros, com o mundo. A mente vive em um modo de correção. Ela está sempre analisando, julgando, tentando ajustar alguma coisa. Mas há momentos em que a verdadeira liberdade surge quando você simplesmente deixa tudo ser como é, ainda que seja por um breve instante. Esse estado de não correção não é um descaso com a sua vida. Isso é a presença. Você observa, você sente, percebe, sem imediatamente tentar mudar tudo, consertar tudo. E nesse espaço, você começa a enxergar com mais clareza. Muitas vezes, o impulso de corrigir vem da mente inquieta e não de uma necessidade real. Quando o ruído se aquieta, o que precisa ser feito, se é que realmente precisa, se revela naturalmente. Essa atitude não elimina a sua responsabilidade, ela apenas a remove do domínio do ego. Quando você solta o controle compulsivo, algo mais profundo emerge. Um saber silencioso que não vem do pensamento, mas vem da percepção direta. E esse saber é mais ajustado à vida do que qualquer estratégia mental. Você começa a perceber que por trás do impulso de corrigir existe um medo. O medo de não ser suficiente, o medo de não estar no controle, o medo de que alguma coisa dê errado. Mas quando você se ancora no agora, esse medo se dissolve. Porque o momento presente, por mais simples ou complexo que seja, é sempre completo em si mesmo. Quando você se permite viver um instante em que nada precisa ser corrigido, você experimenta algo muito raro. Você experimenta a paz. Uma paz que não depende de resultados, que não depende de mudanças externas, que não depende da aprovação de ninguém. Apenas a paz. E é dessa paz que toda verdadeira transformação nasce.